民主会議実行委員会主催の最新の準備を始めたいということを、これからお話し上げます。このシンポジウムの総裁団体として、今日この会場を提供させていただいた、精神女子大学グローバル共生研究所の所長を務める、一言、出席名とご挨拶を申し上げたいと思います。日本、モザンビーク、ブラジル、3カ国の主会は、昨日、この3カ国民主会は、モザンビークの国民たちの発意で始まったもので、初会が2013年の8月にモザンビークので開催され、今回が4回目。そして日本では初開催になります。モザンビークの国民は、なぜ3カ国民主会議を開催したのか。それは日本のイニシアチブで2009年に承認された3カ国の農業開発プロジェクト援助、ソートランナープロジェクトという宣伝されていますけれども、に対して農村、あるいは市民社会などの農民、あるいは市民社会などの民主の側から人材提供してプログラム的な案を示したいと考えられます。今までも話されてきたんですけど、現在、世界では天然資源だけではなく、食料をめぐってグローバルな企業支配が強まっている。北と南の多くの政府もまたこの流れを推進しています。しかしその結果として南の国々は何が起きているのか、これらについて今までも話してきましたし、これからも現地にプラス教育の側から伝えていきます。日本の投資や援助にもたらした深刻な問題を私たちは学びているんですけれども、話は本日の第1部でも詳しくお話がありましたが、日本の食と農の未来について、とりわけ小さな家族で農業を営む社会として、私たち一人一人、消費者にとっても厳しい状況がもたらされつつあります。今年4月、突然に廃止になった種子法の問題、現在進められつつあるゲノム編集された作物の自由化などがあります。つまり、グローバルな食と農の支配の強化によって、3カ国の農家と消費者が直面する課題は、異なる側面、このあるものを意外と広げています。そのような中で、実は世界的には小さな農業による家族による農業を支える人々、女子が見たがり、国際的交渉の最前線である国連ではなどを開示されます。先ほど公開したというニューヨークでは、小農と農村で働く人々の権利に関する国連宣言が採択され、来年から国連家族農業の10年が始まります。この3カ国の共通の課題とそれに関して3カ国、そして世界の農家の側から提案されていることについて、このニュースでは話が伝えています。なお、これは私の挨拶ですが、この建物はもともと何がございません、ジャイカの業務センターなんです。で、特に協力会の本部でしたので、ここで訓練を受けたという要求をおられます。それを本格が数年前に導入し、法制決がやった事業制度なんですけれども、1年前にグローバル法制度で研究をしています。学生や若い人たちが大きなこういう出会うかもしれません。言えない、人間ということでございますけれども、言えないという、年度ワークショップのスペースがあって、今、何人提供しているんですが、ちょうどですね、3ヶ月のモザンビークのいわゆる時がたくさん流れてたのを、この勉強会が集めて、それを配りかけるということで、それで集まった動きでアートを作るというのを、展示会のプレスで言っています。今日終わった時は私、勉強していますので、なんか本当は入りませんけど、展示プレスの方がちょっと入れると思いますので、家庭の前に椅子がありますと、メディアがあって、6点の回すごくいいアートが展示されておりますので、どうぞ見てください。そういうふうな、これに出会う場ということに、事業も提供しています。例えば、大江さんの地域保守というですね、SDG とか NGO とか ODA とか、キーボードの川崎さんの電話に電話に同時に、各少数言語などの講座とかイベントを主催、交際しております。さらに、こういったような集会を交際なり交流なりで提供させていただいて、学生たちもこういうふうに参加をし、皆さんもこういう一つの市民の活動場として使っていただくという形で提供させていただいています。ぜひ皆さんもですね、こういうものを活用していただいて、こういうものを見ないでいただければありがたいと思います。どうも
先生、本当にありがとうございました。この会場、素敵な会場化していただいて、本当にありがとうございます。それではですね、早速、最初の、ご報告は、ブラジルからですね、パゼのジアーナさんからご報告をいただきます。一次産品の大量生産の輸出モデルということで、ブラジルからの報告になります。どうぞよろしくお願いします。Boa noite a todos e todas. Para começar, eu gostaria de agradecer aos companheiros e companheiras japoneses pelo convite, de estar aqui, de compartilhar um pouco da nossa experiência no Brasil. Eu coloquei o título ali que foi atribuído a essa fala, mas talvez eu faria uma ressalva, no sentido de que não é somente uma produção industrial de alimentos, mas fora não é exatamente alimentos, né? São produtos agroalimentares voltados à exportação, impostos por um modelo agroalimentar global, que não é necessariamente conectado às tradições e às culturas alimentares diversas, específicas para cada lugar e voltadas para um modelo de consumo de alimentos que é determinado por uma história, né, por uma cultura alimentar. Então, o que está em jogo aqui é como um país como o Brasil, cada vez mais, cede grande parte da sua base de recursos naturais, de terra e território que pertence a povos indígenas, a povos e comunidades tradicionais e às populações camponesas da agricultura familiar no Brasil, cede esses territórios e essas bases de recursos naturais para a produção de produtos agroalimentares para exportação, que tem muito pouco a ver com as necessidades da soberania alimentar da população brasileira, ou mesmo em outros países. Vou passar um pouquinho. O que isso tem a ver? Eu vou centrar basicamente em duas commodities, que são as principais commodities agroalimentares que o Brasil exporta. E eu estou usando o termo commodity por uma razão muito clara, né? Justamente esse modelo agroalimentar que é baseado na homogeneização dos padrões alimentares e não na diversidade dos produtos alimentares, ele é muito restrito, ele se restringe cada vez mais a commodities globais, né, ou homogêneas, que são produzidas dentro de um certo sistema de padrão tecnológico. O Gilberto e vários companheiros falaram muito sobre isso, dos impactos que isso tem sobre a agricultura familiar e camponesa. Bom, porque vou falar quais são as duas commodities agroalimentares que o Brasil mais exporta, são a soja e a carne, são duas commodities que têm uma relação carnal. Embora no Japão vocês tenham uma visão em relação à soja muito ligada à cultura alimentar tradicional japonesa, com shoyu, miso, né? Mesmo no Japão, a gente aprendeu ontem com uma pesquisadora japonesa que estava nos falando sobre isso, que mesmo no Japão, a maior parte da soja que o Japão consome hoje não é para o consumo alimentar por esses tipos de alimentos tradicionais, mas é o mesmo tipo de consumo que globalmente mais se destina à soja, que é a ração animal. Então, soja e carne são duas commodities muito ligadas, porque normalmente grande parte da soja que é produzida através de monocultivo é dirigida para a ração animal. Então, ao mesmo tempo que o Brasil exporta soja in natura para outros países que produzem carne, para usar como ração, para alimentar frango, bovinos e por aí vai, da mesma forma, o Brasil produz também muita carne para exportação. Então, são essas duas principais commodities que eu vou centrar nos problemas derivados desse modelo, né? Aqui é um dado que eu acho que é bem interessante, porque mostra a evolução de quem são os principais importadores globais de soja, desde 1970 até 2017. O que a gente tem aqui, esse azul mais claro que está embaixo, é a China. Então, o primeiro fato ali é que a partir de 1990, a China, que era praticamente irrelevante como importadora de soja no mundo, que é basicamente consumir aquilo que produzia internamente, passa a se tornar cada vez mais o maior importador global de soja, até o ponto que hoje representa cerca de 65% do total das importações globais de soja. No entanto, em 1970, aquele amarelo ali é o Japão. O Japão era o principal país importador de soja no mundo. Naquela época, o Japão representava 25% da importação global de soja. A participação do Japão no total importado no mundo foi se reduzindo, até o ponto que hoje corresponde a mais ou menos 2% das importações globais de soja, ainda que em
volume ainda seja extremamente relevante. Tem diminuído um pouco, mas ainda é bastante grande. A União Europeia, a gente tem o cinza que vira depois o laranja, porque antes são países europeus, depois é a União Europeia, quando a União Europeia se forma, mas já era um grande importador, né? Os países europeus formados chegavam a 40% das importações globais e hoje representam 9%, já que a China atingiu essa proporção tão grande. Uma outra coisa que a gente vê aí é o quanto a soja se tornou, ao longo desses 40 anos, um grande volume de importação global, uma commodity que teve uma expansão extraordinária. Nenhuma outra commodity agroalimentar teve essa expansão nos últimos 40 anos. E provavelmente, se a gente olhar a história do comércio global de commodities, essa escala de produção talvez não tenha nenhuma, não encontre uma escala tão rápida em conta das grandes commodities que se produziram e exportaram globalmente, desde a cana-de-açúcar na época das grandes colonizações e por aí vai. Esse crescimento exponencial da importação global da soja tem a ver justamente com a imposição de um modelo agroalimentar intensivo no consumo de carnes e do uso crescente da soja para insumos nos produtos de processamento industrial. O próximo são os principais países exportadores globais de soja. A gente tem aqui uma certa divisão do trabalho, então, entre aqueles países que são grandes plataformas de importação de soja e aqueles países que destinam sua base de recursos naturais para produzir soja para exportar para os outros, né? A gente tem ali embaixo a Argentina, o azul, que historicamente tem uma participação relevante na produção de soja. A gente tem os Estados Unidos em cinza. Em 1977, os Estados Unidos compunham mais ou menos 80% das exportações globais de soja. Hoje está em segundo lugar, o Brasil cresceu e passou a ser o primeiro lugar, de uma posição bastante pouco relevante, ainda que estava entre os maiores exportadores globais. Em 1977, até que hoje o Brasil corresponde a mais de 40% das exportações globais. Como é que o país se tornou, como é que um país que em 1977 representava tão pouco diante, por exemplo, dos Estados Unidos, se torna esse gigante exportador de soja? O que isso representa do ponto de vista interno? Bom, uma questão central aqui é entender que isso não aconteceu por acaso, não foi uma decisão de produtores simplesmente, isso foi um processo extremamente dirigido, inicialmente pela ditadura militar brasileira, em associação também com o governo japonês, que à época, com preocupações em relação ao suprimento de soja do Japão, passa a desenvolver um programa de cooperação com o Brasil, que é o PRODESER, que até hoje é reivindicado como modelo de referência para a implementação do ProSavana em Moçambique. Então, esse modelo foi que permitiu esse avanço exponencial das exportações globais de soja pelo Brasil. Esses mapas sucessivos, de 1973 até 2014, mostram como aquela expansão global da exportação da soja pelo Brasil se tem rebatimento territorial. Né? Como é que ela se expressa no território do Brasil? A gente tem inicialmente uma produção de soja extremamente concentrada no sul e sudeste. Isso não é casual, a soja é uma cultura de clima temperado, portanto de latitudes mais distantes da linha do Equador, como é o caso do sul do Brasil. No entanto, ao longo do tempo, o que é esse tipo de cooperação, por exemplo, feito entre a JAICA e a Empresa Brasileira de Produção Agropecuária, a Embrapa, que surge em 1973, qual foi uma das principais coisas que eles fizeram? Foi buscar adaptar a soja a latitudes mais baixas, até o ponto em que a soja, por exemplo, hoje em dia se produz quase ali na linha do Equador. A gente tem uma parte bem no norte do país, em regiões amazônicas, mas sobretudo no centro do país, que é o bioma que a gente chama de cerrado. O PRODESER era o Programa de Desenvolvimento dos Cerrados. Normalmente, internacionalmente, o bioma mais conhecido do Brasil é a Amazônia, né, da América do Sul em geral. Mas o Cerrado tem uma importância fundamental e alguns dos problemas relacionados a esse modelo têm a ver com a destruição progressiva do Cerrado pela soja e pelo gado. Uma das coisas centrais que esse modelo causa, por exemplo, é a restrição da diversidade produtiva do país. Aqui o que vocês têm é o quanto da superfície plantada do Brasil é destinada à soja ou a outros grãos. A soja é o azul e a laranja é outros grãos. No total,
plantado no Brasil, que além de a área plantada ter crescido exponencialmente nesse período de 76 a 2016, a concentração da soja nesse total também aumentou, até o ponto em que hoje 56% da área plantada com grãos no Brasil é destinada à soja. Obviamente, grande parte dessa soja é exportada, sobretudo para a China. A China chega a importar hoje 80% da soja brasileira. Um segundo problema, agora relacionado ao tema da carne. Aqui a gente vê quais são os principais países produtores globais de carne. As cores correspondem a tipos de carne específicos diferentes, mas eu vou me ater ao primeiro, né, que é o roxo, né, a barrinha roxa, que é a produção de carne bovina. Então, a gente tem grandes países produtores como o Brasil, Argentina, Estados Unidos, China, mas tem uma diferença central aqui. Muitos desses países produtores são pouco exportadores, já que consumem grande parte daquilo que produzem e muitas vezes, inclusive, importam parte daquilo que precisam consumir. Então, por exemplo, a gente tem Brasil, Índia, Austrália e Estados Unidos como os maiores exportadores globais de carne bovina, sendo que, por exemplo, como produtor, Índia e Austrália são muito menos relevantes do que China e União Europeia, que são grandes importadores de carne também, porque importam, além, muito mais daquilo que produzem. São grandes produtores, mas também são grandes importadores. O que ser esse grande produtor de carne, né? O Brasil e a Índia hoje são os maiores exportadores de carne do mundo, o que isso implica do ponto de vista territorial do país? Implica desmatamento. O principal motor de desmatamento na América do Sul é a criação de gado. Aqui são os principais, a proporção dos principais motores do desmatamento na América do Sul, por países. E se vocês verem ali o verde escuro, que são os pastos que não são pastos naturais, mas pastos resultantes do desmatamento de vegetação nativa, dá para perceber que o total do desmatamento no Brasil, 80% entre 90 e 2005, corresponde ao desmatamento destinado para novos pastos, para a expansão do gado. O que significa esse desmatamento? Como é o cerrado, espaço dessa vegetação tão diversa, que sofre mais impacto do desmatamento, eles têm uma relação direta não só na perda dessa vegetação e desse ecossistema maravilhoso, mas também pela função hidrológica que o cerrado tem para o total do território nacional. E eu vou mostrar um desenho que a gente na campanha de defesa do cerrado sempre divulga, que é o fato de que toda árvore do cerrado, o que aparece em cima, muitas vezes, o que está embaixo da terra, nas suas raízes, é 3 vezes maior do que está em cima da terra. Isso não é casual. O cerrado, que é o ecossistema que contém 5% da biodiversidade do planeta, tem, além disso, como um valor ecológico fundamental a recarga hídrica de boa parte do território sul-americano. Essas raízes extremamente profundas, elas servem como uma esponja. Elas captam a água da chuva e fazem a recarga hídrica de lençóis freáticos e de aquíferos, alimentando as principais bacias da América do Sul. Ou seja, a retirada... Aqui algumas dessas bacias e aquíferos que são alimentados. Então, a retirada dessa vegetação, além de ser um desmatamento em si ser um problema pela perda de biodiversidade, além disso, temos como um fator decorrente disso a perda dessa função hidrológica que a vegetação do cerrado tem. Um outro problema. Normalmente, o agronegócio brasileiro diz que é extremamente produtivo. Hoje, na televisão no Brasil, tem propagandas sucessivas que diz o agro é tech, o agro é pop. O que quer dizer isso? O agro é tecnológico, o agro é pop? Eles defendem de que o ganho de produção, e a soja é a grande commodity do agronegócio, é feito através de ganhos de produtividade. Para você aumentar a produção de qualquer coisa, ou você ganha em produtividade, ou seja, você intensifica o nível de produção por hectare, ou você ganha expandindo sua área, mesmo que você mantenha o nível de produtividade baixo. Aqui mostra que entre 76 e 2017, o aumento entre área e produção de soja no Brasil foi muito similar. Há vários dados que mostram que o aumento da produção de soja no Brasil dependeu muito mais da expansão da área plantada de soja do que em supostos aumentos de produtividade. E que a soja, inclusive, já atingiu seus picos de produtividade. O
que isso tem de rebatimento? Eu não queria deixar de mostrar esse gráfico, eu sei que meu tempo está acabando, mas é porque eu acho que isso tem importância muito grande, inclusive, para os companheiros de Moçambique e de outros países com savanas. A FAO, a Food and Agriculture Organization das Nações Unidas, fez um estudo em 2009 para dizer onde é que está, quais são os usos estimados de toda a terra cultivável do planeta. Para mostrar que toda a terra cultivável no norte global e no sul global, o que está em laranja mais escuro é o que atualmente já é cultivado, em laranja médio são a área cultivada que hoje está destinada para área construída, cidades, ou para florestas, áreas protegidas, e aquele laranja claro que seriam as fronteiras, né? Ou seja, onde ainda poderia expandir. Eu vou sentar agora no sul global. Pode passar, por favor. A África subsaariana e a América Latina são, então, as duas regiões do sul global que a FAO considera ter o maior estoque de terras aráveis do mundo, para onde a produção ainda poderia se expandir. Além disso, isso geraria uma pressão sobre áreas protegidas, porque se você for contar só o que eles estão considerando fronteira produtiva, que é aquela parte de verde ali, você poderia considerar que aquilo que hoje é floresta e área protegida, sofrendo a pressão do agronegócio, isso está acontecendo o tempo inteiro no Brasil, por exemplo, o desmatamento é um resultado disso, poderia ser em algum momento continua sofrendo pressão justamente para se tornar também área cultivável para o mercado de terra disponível para o agronegócio cultivar. Pode passar. Um último ponto, uma última questão relacionada, que é um problema relacionado à expansão desse tipo de modelo, é a questão da infraestrutura. Como vocês viram naquele mapa, a produção de soja no Brasil ela foi se expandindo rumo ao norte. Só que, historicamente, as infraestruturas logísticas de escoamento das commodities brasileiras estão muito mais consolidadas no sul e sudeste do Brasil. Toda aquela malha ferroviária laranja, contínua, é aquilo que já existe. Você vê que ela é muito concentrada ali. Os principais portos de exportação da soja são aqueles do sudeste do Brasil. O que isso gera? O agronegócio, cada vez mais, quer exportar sua soja saindo diretamente pelo Atlântico Norte, construindo novas ferrovias e portos, cruzando a Amazônia a partir do Cerrado. O que significa que a expansão da soja sobre o Cerrado transborda sobre outros biomas, especialmente sobre a Amazônia, que se torna uma região de passagem também para a soja do Cerrado. Para finalizar, eu queria mostrar que isso também gera resistência. Ou seja, a própria questão da expansão da soja, que a gente está ouvindo isso ao longo do tempo, na questão da infraestrutura. Esse é um povo indígena da Amazônia, de um rio que se chama Tapajós, é o povo Munduruku. Essa foi uma audiência pública realizada para buscar avançar com uma das ferrovias que passaria pela Amazônia, um dos projetos que eles querem fazer. E esse povo indígena bloqueou a realização da audiência e colocou uma faixa que resume e sintetiza muito bem, que eu acho que a capacidade dos povos indígenas, dos camponeses, dos povos e comunidades tradicionais, de dizer coisas de forma muito sintética, aquilo que a gente explica num PowerPoint muito longo, que é o que eles diziam. O povo Munduruku diz, não a Ferrogrão. Ferrogrão é a ferrovia que passaria pelo território deles. China. Eles estão dizendo, falando diretamente com a China aqui. A soja que você compra tem sangue indígena. No Tapajós não passará. Água é vida. Obrigada. Jeff-san、どうもありがとうございました。それではですね、ここからは、モザンビークの報告に移りたいと思います。異性の開発、世界の南の国々で何が起こっているのか、そして私たち日本人との関係はどうなっているのか、そのあたりを、きちんと整理をしていきたいと思います。ここからの進行は渡辺直子さんに、日本国際ボランティアセンターの渡辺直子さんによろしくお願いします。皆さんこんにちは。日本国際ボランティアセンターの渡辺です。ここからは今西崎さんに、おっしゃっていただいたセッションを行います。全体で大体30分ぐらいのセッションで、最後に本当は質疑も入れようかと思ったんですけれども、この回を通してずっと何でしたっけ、各回ごとに質疑はやっていないということで、クラリフィケーションの質疑だけ受けて次に行くような流れにしたいと考えています。じゃあこれです。
Muito boa noite a todos e todas. O meu nome é Clemente Ntawazi e eu trabalho para a Libaningo. Estou aqui em nome da campanha Não ao Savana. Dizer que estamos aqui várias organizações vindo de Moçambique, deste lado aqui, portanto, representando esta campanha Não ao Savana. Bom, eu vou começar a nossa apresentação dizendo que, ou seja, continuo do ponto da primeira intervenção que aqui foi feita pelo então professor. A verdade é que nós estamos num mundo de crises, e que a última crise que nos parece tão visível foi a financeira, de energia e então a crise alimentar. E portanto, mediante esta crise, os países em desenvolvimento nos parece que tiveram uma nova orientação em termos de implementação daquilo que são suas políticas externas, portanto, optando por relações baseadas na extração de recursos naturais, em justificação ou com a justificativa de promover o desenvolvimento econômico. Mas a pergunta que se faz é que desenvolvimento e para quem é esse desenvolvimento? Então, bom, eu vou dar aqui o contexto. Bom, então, nós viemos de Moçambique, portanto, que é um país com cerca de 29 milhões de população, dos quais, portanto, 70% dessa população vive nas zonas rurais e que a maioria, portanto, depende da agricultura. 81% dessa população, portanto, vive essencialmente da agricultura. A agricultura é a fonte do seu rendimento. Ainda dizer que a agricultura, ela, portanto, ocupa 90% do que é consumido em Moçambique, do alimento que chega na mesa dos moçambicanos. E ainda esta ocupa um papel fundamental daquilo que é a contribuição da economia nacional, numa porcentagem de 31,9%. Moçambique, portanto, é um país que foi afetado por duas guerras, uma colonial e a outra doméstica. A colonial que durou 10 anos e a doméstica que durou 16 anos. Portanto, esses dois conflitos portanto, são premissas que, portanto, levaram à reconstrução económica e política do próprio país. Digo, portanto, aqui a introdução da economia de mercado e a introdução da democracia. Nos anos 90, o que nós começamos a ver é, portanto, uma abertura de portas para a entrada de investimentos direitos estrangeiros em Moçambique. E mais tarde começamos a ver a transformação de políticas e programas, portanto, para o desenvolvimento da economia em si. E hoje o que se trata, ou seja, hoje o governo é visto, ou seja, o governo vê os atores, as empresas privadas ou o setor privado no geral, como o motor do desenvolvimento econômico de Moçambique. Nós queríamos, antes de avançar a apresentação, mostrar um documentário. Então, queríamos mostrar um documentário antes de prosseguirmos a apresentação, só para ver algumas realidades das quais nós queremos vos mostrar.